Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Pastor Luciano. É o Senhor e Deus, Deus e o Senhor. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, no livro do Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, diga Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra e, no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E, por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. Diga, Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e
prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsaste do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Pai, em nome de Jesus, estamos na tua presença, Senhor. A palavra é do Senhor. Ó Deus, que nessa noite, Senhor, eu não passe de um canal que o Senhor, por misericórdia, venha se utilizar e falar conosco, não o que queremos ouvir, mas o que estamos precisando ouvir da tua parte, Senhor. Ó Pai, que o teu Espírito Santo aplique a tua palavra em nossos corações, que os corações estejam abertos a ouvir, Senhor, a tua voz, ó Pai, a acatar a tua palavra, Senhor, que nós venhamos sair daqui não somente como ouvintes, mas praticantes da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Meus amados irmãos, eu creio piamente que o nosso Deus, Ele tem algo muito além da nossa imaginação a realizar nas nossas vidas. Eu creio que Deus, Ele tem algo para fazer nas nossas vidas, que nós ainda não temos ideia disso aí. Mas diante disso, antes que o Senhor Ele venha realizar o que Ele tem nas nossas vidas, antes que venha concretizar-se em nós o que Deus tem preparado para as nossas vidas, é necessário nós termos que enfrentarmos algumas coisas, alguns momentos, temos que passarmos por algumas coisas. Você que é obreiro, você que é líder, você que está aqui nessa noite, você tem um chamado de Deus. Todos nós estamos chamados, não existe uns chamados maiores, outros menores, existem responsabilidades diferenciadas. Mas todos nós temos um chamado para alguma coisa, e esse chamado é importante, tem de grande valor, porque Deus, quando nos chama, Ele nos chama para um propósito específico. Mas diante disso aí, diante do texto, diante dessas palavras, eu pergunto a você nessa noite, quem nunca passou por uma situação, quem nunca chegou diante do Senhor para questionar, Senhor, ou perguntar a Ele, Senhor, por que eu estou passando por isso? Quem nunca, talvez assim com temor, disse na sua alma, falou consigo mesmo, como o salmista Davi falava muito só. Quem nunca parou para pensar, Senhor, não estou entendendo nada que eu estou passando. Eu procuro ser fiel, eu procuro, Senhor,
fazer a tua vontade, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu vou à igreja, eu procuro exercer o meu chamado, eu procuro fazer a tua vontade, mas parece que quanto mais eu estou te buscando, quanto mais eu estou querendo me aproximar de ti, mas as coisas pioram. Diz aí no mundo que quanto mais eu rezo, uma assombração aparece, não é? E quantas das vezes a gente não já parou para pensar diante de uma situação, a gente está ali, a gente olha para aqueles que talvez não tenham nem compromisso com Deus, não querem nada com Jesus, e as coisas acontecem, e a gente fica naquela luz, Senhor, o que é isso? Por quê? Para quê? Questiona a Deus. Quem nunca fez isso? Quem nunca parou para indagar a situação atual que se passa? Perguntar ao Senhor, mas Senhor, até quando eu tenho que passar por isso? Por que tu estás permitindo isso na minha vida? Por que eu tenho que enfrentar isso? Por que, Senhor? Tu deixa. E a gente para diante dessa situação e diz, Senhor, será que tu estás me ouvindo mesmo? Será que a minha oração está chegando ao Senhor? Será que a gente para questionar, a gente chega até um estágio de assim, será que eu estou pecando em alguma área que está impedindo, as minhas orações não têm resposta, eu não consigo ver Deus agindo na minha vida, e a gente não sabe de nada, a gente fica só a questionar, a pensar, e vai naquela, e vai, o tempo vai passando, a gente vendo as coisas acontecendo na vida de outras pessoas, a gente vendo o Senhor fazendo na vida de outras pessoas, a gente fica naquela. Por que isso? Para que está passando? Senhor, até quando eu tenho que enfrentar isso? E esse texto que nós lemos, ele nos dá uma resposta para isso, para essas indagações. Porque todo aquele que tem um chamado de Deus, todo aquele a qual Deus tem algo para realizar, é necessário trilhar e passar por alguns caminhos que nós não queríamos passar. Porque nós fugimos de sofrimento. É como um homem foge de injeção. Não gosta de uma vacina, injeção, corre de dor. Todos nós, por nós evitaríamos sofrimento na nossa vida. Nós evitaríamos passar, se Deus nos desse o poder, a condição de nós evitarmos certa situação na vida, a gente evitava, para não passar, porque mexe conosco, mexe com a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, irmãos, nada é em vão na vida de um fiel. Nada acontece por acaso na vida de um homem e de uma mulher a qual Deus tem um propósito para ser realizado. Nada acontece à toa. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê. No momento a gente não entende nada, a gente só quer indagar, e se vacilar a gente murmura, a gente só quer perguntar, Senhor, cadê o Senhor? Onde está o Senhor nessa hora? Mas depois o próprio Deus começa a colocar tudo no seu devido lugar. As peças vão se encaixando. E a gente, Senhor, faz como Jó. Eu conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos estão te vendo, Senhor. Nada é em vão na vida daquele que Deus tem um propósito. Na vida daquele que o Senhor chamou das trevas para a luz, para fazer a sua vontade. Diante de uma situação caótica, de uma fome muito grande, Isaac, diante do Senhor, Deus fala com ele e diz: olha, Isaac, não desça para o Egito, não vá para lá, vá para uma terra que eu vou dizer que terra é essa. E nós sabemos claramente que os filisteus eram inimigos declarados do povo de Deus. E Deus chama Isaac e diz: habite em Gerar. Gerar era a terra dos filisteus.
Deus chama Isaac e disse: fique no meio deles, fique aí, até eu lhe dar o sinal para você sair dessa terra. Parece brincadeira. Deus chama Isaac e diz: fica aí no meio desse povo aí, dos seus inimigos, habite no meio deles, até a minha ordem, até eu dar o sinal para você sair dali. Mas só que Deus mandou Isaac para lá e disse: eu serei contigo nessa terra, eu serei com você, como eu fui com seu pai Abraão, eu serei com você. Fique aí, porque eu vou lhe abençoar. Fique nessa terra, porque eu vou multiplicar a sua descendência. Habite aí, porque como eu fui com Abraão, eu serei com você, e através da sua vida muitas nações serão abençoadas. Fique aí, Isaac. Isaac, como homem temente a Deus, não questionou Deus em nada, foi para Gerar. E a Bíblia diz que Deus começou a abençoar Isaac em Gerar. E Deus abençoou Isaac, foi crescendo e se multiplicando. Onde Isaac colocava a mão, Deus abençoava. Onde Isaac colocava a planta do pé, Deus prosperava. O que Isaac fazia dava certo. E com isso aí, surgiu no coração dos filisteus uma inveja. E eles começaram a ter inveja de Isaac por ver o progresso dele. E não parou por aí. Eles entulharam os poços que o seu pai tinha cavado, que Abraão tinha cavado. E depois disseram: pega tudo que tu tem aqui, sai, porque tu estás muito mais poderoso do que nós, senão tu vai se juntar a outros povos e vai querer dominar a gente. Saia daqui. Isaac saiu, sem fazer contenda, sem fazer confusão, sem dar nenhum problema, sem questionar o Senhor por nada. E ele habitou, foi cavando poços, e onde ele cavava, aquilo incitava inveja. E ele não fazia questão, devolvia os poços. Até que ele chegou a um lugar que Deus tranquilizou tudo aquilo e mudou a história de Isaac. Porque eu pedi para você repetir duas palavras: Gerar, qual é a outra? Você está lembrado? Gerar e Reobote. O significado do nome Gerar quer dizer lugar de pernoite, um período, um tempo. O que Deus queria fazer na vida de Isaac era lhe dar um treinamento, lhe dar uma estrutura para o que Deus tinha reservado para ele. O que Deus queria fazer na vida de Isaac era lhe dar uma maturidade para com que aquilo que Deus ia colocar na mão dele, ia fazer na vida lá na frente, ele tivesse estrutura para administrar e para valorizar o que Deus iria realizar na vida dele posteriormente. Porque, irmãos, cá para nós às vezes desenvolvemos alguns chavões, alguns pensamentos um pouco perigosos. Do tipo, nós acreditamos muitas das vezes que o centro da vontade de Deus, nós cremos nisso. Isso aí não tem indagação. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. Mas às vezes nós desenvolvemos uns chavões perigosos e pensamos que no centro da vontade do Senhor não tem luta, no centro da vontade do Senhor não tem problema, no centro da vontade do Senhor tudo dá certo. E isso é perigoso, por quê? Porque nem sempre, e muitas das vezes, por estarmos no centro da vontade do Senhor, é que estamos passando por luta, é que estamos passando por dificuldade, é que estamos enfrentando situações difíceis, só por estarmos no centro da vontade do Senhor. Porque às vezes ele pensa: Senhor, estou no centro da tua vontade, mas o Senhor não livra, cadê o anjo do Senhor? Cadê a provisão, cadê a providência? A gente pensa que o centro da vontade do Senhor, tudo dá certo. Mas muitas das vezes o centro da vontade do Senhor pode ser um lugar onde as coisas talvez não dê muito certo, mas é o melhor lugar para estar. E tem um propósito nisso aí. E Deus levou
Isaac para Gerar, para um período de treinamento. Porque o que Deus tinha para Isaac era em Reobote. Mas para chegar em Reobote, tinha que passar por Gerar. Ele poderia muito bem chegar, mas Senhor, peraí, tu me mandou para Gerar. Eu atendi, eu não te questionei nada, não perguntei nada. Mas olha, tu estás me abençoando, mas quanto mais tu me abençoa, mais inveja se levanta contra mim. E os filisteus começaram a ter inveja dele, começaram a perseguir por causa disso. Por estar no lugar, Deus manda Isaac para lá, diz: eu serei contigo. Mas as perseguições começam a se levantar contra a vida de Isaac. Gerar é o lugar onde Deus nos coloca muitas das vezes para nos treinar, para nos dar estrutura, para que nós venhamos chegar até Reobote. Em Gerar, Deus se levanta, Deus se revela como o Deus que é companheiro. Ele deixa a gente, não pense você que Deus não vive livrando a gente da situação. Ele deixa a situação, Ele permite a situação, mas Ele está conosco na situação. Em Gerar, Deus se revela para Isaac como Deus que é companheiro. Isaac, vá para lá, mas tem uma coisa, eu não vou deixar você só não. Eu serei com você naquela terra. Fique aí até eu dar a segunda ordem para você. Eu serei o seu companheiro aí no meio dos seus inimigos. Eu não vou deixar você só aí não. Gerar é o lugar que Deus se revela como Deus que é companheiro. Em Gerar, Deus se revela como Deus do livramento, como Deus que livra. Por causa da sua esposa, Isaac estava passando uma grande ameaça de morte. Até Abimeleque tomar uma posição e disse: qualquer que tocar nesse homem, nessa mulher, vai morrer. Porque quando Deus, irmão, está trabalhando na nossa vida, ninguém mexe, ninguém toca. Só quem pode mexer, só quem pode permitir, só quem pode fazer, só quem pode deixar é Ele. Ele é o Deus que dá livramento. Ele bota no meio da fornalha e diz: eu vou ser com você aí. Ele permite a situação, Ele deixa a gente entrar na fornalha, mas Ele dá livramento na fornalha. Ele não é só o Deus companheiro que está conosco na situação, na adversidade, na luta, na tempestade, mas Ele é o Deus do livramento. Você passa pela tempestade, mas ninguém toca em você até eu cumprir o que eu tenho na sua vida. Em Gerar, Deus nos leva para lá, mas Ele dá livramento. Porque quando Ele coloca a gente em Gerar, é porque Ele quer trabalhar na nossa vida. Deus não coloca grandes responsabilidades na mão de menino, porque se colocar Ele joga fora. É necessário Ele dar um crescimento. É por isso que muitas das vezes, meu irmão, é necessário ouvir o que não quer. É necessário ver o que não queria ver e ter que ficar calado. Certa feita, Deus falou comigo e disse: olhe, vão lhe tirar da cadeira que eu lhe coloquei, vão lhe fazer de tapete, fique quieto no seu lugar, porque eu estou trabalhando na sua vida. Deus sabe quem era Luciano, e o que eu tenho para fazer na sua vida. Se for desse jeito, você vai jogar fora. Você está de brincadeira, Deus. Foi tudo cumprido. Fizeram lá, tiraram, fizeram de tapete. E no final, Deus coloca tudo de volta para o mesmo lugar, só para cumprir algo na minha vida. Talvez você esteja em Gerar hoje. Você está fazendo direitinho, você está cumprindo direitinho, está fazendo tudo como se é devido. Mas quanto mais as coisas prosperam na sua vida, mais inveja se levanta, mais perseguição se levanta. E tem aqueles que não suportam, que não aguentam e querem correr.
Mas eu quero dizer, segura firme aí, porque em Gerar é lugar onde a gente vê o que não queria ver, a gente escuta o que não queria escutar, e não é para fazer biquinho para querer retornar, não. Sustenta aí, porque o Deus que permite a situação, Ele tem um propósito que nós vamos entender mais tarde. Isaac foi trabalhando em Gerar, no meio dos seus inimigos. É mole Deus colocar você no meio de pessoas que querem ver o teu mal. Fique aqui, que eu vou trabalhar. Eu vou ser com você aí. E Isaac começou a ser abençoado, e os filisteus começaram a ter inveja dele. E não ficou por aí não, continuou. Pegaram, entulharam, colocaram lixo nos poços de água que Abraão tinha cavado. Ainda, além de passar por um forte levante de inveja, ainda ele recebeu uma afronta diante dos seus olhos. Olha aí os poços que teu pai cavou, só tem lixo. Isaac, como servo fiel a Deus, não fez confusão nenhuma. E tem mais, não fica por aí, Isaac. Pega o que tu tem, junta tudinho, desaparece daqui, Isaac. Saia daqui, porque você já está muito forte. Desapareça daí. Isaac tinha tudo, humanamente falando, naturalmente falando, para chegar diante de Deus. Senhor, peraí, como é que tu me bota numa terra? Como é que tu deixa eu ser afrontado? Como é que tu deixa ser, o povo ter inveja de se levantar contra mim? E agora eles me expulsam da terra que tu me colocou, Deus. Isaac tinha tudo para questionar o Senhor, mas Isaac, sendo fiel a Deus, pegou tudo o que tinha, saiu calado e foi embora. E não ficou por aí. Isaac cavou um poço, deu água, e aquilo gerou contenda. Isaac não fez questão nenhuma, irmãos, porque aquele que está debaixo da bênção de Deus, o que ele faz dá certo. Isaac disse: o problema é isso, pode ficar com o poço. Cavou outro poço, lá vieram os pastores de Gerar, deu problema de novo. Em outras palavras, Isaac, eu não tenho problema com isso não. Se eu cavar, dentro da pedra sai água. Devolva o poço, pode ficar. Chegou em um lugar, cavou um poço e não teve mais problema, e deu o nome daquele lugar de Reobote. O significado da palavra Reobote quer dizer lugar amplo, lugar de paz. O nome Reobote quer dizer lugar de paz, lugar amplo. Isaac chega em Reobote, arma uma tenda, coloca a sua família, diz: agora o Senhor nos deu um lugar e nós iremos prosperar nessa terra. Estando Isaac bem tranquilo ali, com o povo, com a sua família, quando ele olha, lá vem Abimeleque com os seus soldados. Chegaram a Isaac. Isaac disse: o que é que vocês vieram fazer aqui? Ele disse: nós viemos aqui fazer uma aliança, porque nós reconhecemos que Deus é na sua vida, Isaac. Reobote, irmãos, é o lugar de reconciliação. Reobote é o lugar onde se esquece as perseguições, as afrontas. Reobote é o lugar onde se perdoa o que foi feito com a sua vida. Quando Deus nos leva a Reobote, Ele leva também aqueles que aprontaram, que se levantaram contra nós, para que haja perdão. Porque Reobote é o lugar onde aqueles que se levantaram contra nós, eles são obrigados a reconhecer que Deus é na nossa vida e que Deus tem nos abençoado.
Reobote é o lugar onde Deus é adorado com liberdade. A Bíblia diz que Isaac chegou lá, armou um altar e começou a adorar o Senhor, coisa que ele não podia fazer em Gerar. E quando chegou Abimeleque e seus soldados, disseram: vamos fazer uma aliança, vamos preparar um banquete, de modo que não haja mais problemas entre nós. E Isaac, como um servo não rancoroso, disse: eu aceito, vamos fazer uma aliança, porque nós reconhecemos que Deus tem abençoado a sua vida, Isaac. E fizeram uma aliança, e esqueceu o que passou. Talvez você nessa noite esteja em Gerar e não está entendendo, mas Deus lhe trouxe aqui para dizer o que está acontecendo com você. Talvez você está num processo, em uma situação que você não queria passar. Talvez você esteja passando dentro de um quadro que você não queria estar. Talvez você tenha ouvido palavras por esses dias que lhe machucou a alma. Talvez você tenha visto coisas que você não concorda, que para os seus olhos estão erradas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Reobote está lhe esperando, mas para chegar lá tem que passar por Gerar. Não tem para onde correr. Quando Deus tem algo para fazer nas nossas vidas, Ele primeiro nos passa na sua escola para nos dar uma estrutura, para que lá na frente, ao entregar o que Ele tem para entregar nas nossas mãos, nós venhamos entender o porquê passamos por aquelas coisas. Gerar é o lugar de tratamento de Deus, onde Deus trabalha, onde Deus coloca a gente para mexer na nossa estrutura, para trabalhar no nosso eu, para ensinar que Ele é Deus, que Ele está conosco. Nunca pense: o Senhor não nos desampara, o Senhor não nos deixa, ainda que a situação seja difícil, ainda que a tempestade seja grande demais, ainda que a adversidade seja muito difícil, mas o Senhor está conosco, Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, Ele está tratando com a nossa vida. E quando Deus quer tratar conosco, Ele permite que pessoas se levantem contra nós, para ensinar a gente. E não adianta guardar sentimentos, ressentimentos, mágoas, porque quando chegar em Reobote, vai ter que perdoar. Porque o próprio Deus, Ele marca encontro. Ele marca encontro. Ele leva até no nosso encontro aqueles que nos afrontaram, aqueles que se levantaram com inveja, aqueles que nos expulsaram, que mexeram conosco. Ele marca encontro para que haja perdão. Como Isaac já estava bem trabalhado por Deus, Isaac disse: não tem problema. Vocês reconhecem? O problema é um perdão. Vamos fazer uma aliança. Vamos esquecer o que houve. Não se fala mais no assunto. Não se toca mais nesse assunto, meu irmão. É fácil? É fácil. Você está no centro da vontade do Senhor. E aquela pessoa: sai daqui, desapareça. Pega o que você tem, desapareça daqui. E depois Deus marcar um encontro e dizer: esqueça, perdoe, fica aqui em Reobote, porque aqui você tem liberdade para me adorar. Aqui você vai viver em paz com a sua família. Reobote é um lugar espaçoso, é um lugar amplo, onde se tem liberdade para adorar o Senhor, onde se entende o porquê e os pra quê das coisas. Reobote é o lugar de reconciliação, é o lugar onde se faz aliança com quem queria o seu mal, é lugar de liberar perdão, é lugar de se esquecer ofensa,
é lugar de colocar para lá aquilo que se passou, que machucou. Se você nessa noite se encontra em Gerá, Deus está trabalhando na sua vida, é porque Deus tem algo grande para fazer na sua vida, Deus tem algo para entregar na sua mão, mas é necessário Ele colocar você em Gerá para lhe dar uma estrutura para você entender isso. Não adianta, muitas das vezes a gente passa por humilhação e Deus permite mesmo. Muitas das vezes nós estamos muito folgados, falando o que quer, não é? Aí Deus permite. Quantas das vezes, eu falo em linguagem de pastor, quem é pastor sabe disso. Todas as vezes Deus nos dá uma autoridade para frear alguém. Não é a intenção de matar, é a intenção de trabalhar naquela vida. Porque Deus usa, quando Deus quer trabalhar, Deus usa crente com crente para fazer a vontade dele. E depois Deus ajeita tudinho, deixa para lá tudo o que passou. Era só um trabalhar de Deus. E às vezes não entende. Tem gente que fica mudando de igreja para cá, para ali, vai ali, vai ali. Onde chega não dá, porque eu ouvi isso, disseram isso comigo. Eu vi uma situação, eu passei por uma situação. Aí vai ali, passa do mesmo jeito. Enquanto não recebeu a aprovação de Deus, vai estar na mira do Senhor nesse trabalhar. Mas quando você passa por tudo isso, e você não adianta falar de humilhação não, que eu sei o que é ser humilhado. Eu sei o que está fazendo as coisas certas e passar por situação que eu não queria passar. Mas Deus dizia para mim, fique quieto, porque eu tenho um rebanho para entregar na sua mão. Quando você chegar lá, não faça com as minhas ovelhas o que estão fazendo com você. Se eu tivesse corrido disso aí, eu não estaria aqui hoje. Mas hoje eu entendo para dizer a você que vale a pena passar pelos processos de Deus. Não são fáceis, mas lá na frente, quando chegarmos a Rehobote, a gente vai entender tudo isso aí e nós vamos dizer, o meu Deus é grande, o meu Deus fez, o meu Deus trabalhou na minha vida, quem eu era e quem eu sou hoje, onde eu estava e olha onde eu estou. Se o meu Deus não tivesse feito isso na minha vida, eu não conseguiria chegar até aqui. Temos que entender isso, irmão. Obreiros, líderes do Senhor, nós temos que entender isso. Não adianta querer correr. Não adianta com tudo que escuta, quer ficar angustiado, quer morrer, quer passar por uma situação, não acredito. Tem gente que diz assim, meu Deus, eu cheguei na igreja, eu pensei que era o lugar mais certo da vida. Escute, igreja é lugar de gente imperfeita, é lugar de gente problemática, é porque Deus traz para cá para tratar mesmo e fazer um vaso de honra. Tem gente, irmãos, que quer ir para a igreja e pensa que está no céu. Irmão, não tem nenhum bom aqui não, irmão. Se tu viver comigo uma semana, tu vai ver coisa. E não queira me ver com raiva não. É Deus que controla. É Deus que trabalha na vida da gente. É Deus. Não existe, irmãos, todos nós temos falhas. Todos. Mas o pessoal foi para a igreja. Quando eu comecei a ver as coisas, meu Deus, eu saí de lá. Por quê? Você é o primeiro a estar cheio de defeito e de problema. Porque a igreja é lugar de pessoas com defeito. No dia que ela tiver perfeito, Deus leva. É assim. Aí vai, como é que pode passar por isso? Eu passei por humilhação. Tem que passar, irmãos. É necessário Deus colocar no fogo ali para tirar aquela casca dura, para depois ficar uma joia, para Ele fazer o que Ele quer. Segure, irmãos, está em Gerá, está difícil, aguente aí, está fiel a Deus, não está entendendo nada, Deus lhe trouxe aqui para explicar. Deus está trabalhando na sua vida, para quando chegar em Rehobote, você entender tudo isso aí. Você está em Gerá ou está em Rehobote? Você pode perguntar para o seu irmão, onde você está hoje? Está em Gerá? Ou está em Rehobote? Quer chegar em Rehobote? Passe por Gerá. É necessário entrar na faculdade de Deus. É necessário entrar no treinamento de Deus.
É necessário Deus mexer no nosso orgulho, que nós somos problemáticos, a gente dá trabalho demais a Deus. É necessário Deus mexer conosco. Irmão, se eu não fosse trabalhado por Deus, se eu estivesse com a mesma estrutura de quando eu me converti, irmãos, eu talvez nem estivesse mais nessa terra. Só estivesse por causa de um chamado. Mas era necessário, irmãos. Já ouvi coisas que você nem imagina. Você sabe o que é um dedo no rosto e dizer cala a boca? Só porque no mundo que fizesse isso já sabe o que ia acontecer comigo. Aí Deus, eu vou trabalhar em você, que quem manda em você sou eu. E tive que ficar caladinho, eu tinha vontade de falar e cadê força para falar mais? E Deus, fique quieto, deixa eu trabalhar na sua vida. É necessário você aprender a ouvir. É necessário você aprender a ver. Porque Deus permite tudo, mas tem um propósito. Na casa do Senhor não tem brabo, na casa do Senhor tem Ele. É o Senhor que cuida de nós, é manso, Ele é humilde. Na casa do Senhor ninguém faz o que quer, só faz o que o Senhor quer. Na casa do Senhor Deus trabalha, irmãos. Você é uma peça fundamental na obra de Deus. O chamado que Deus tem na sua vida, irmãos, é um prejuízo para o inferno tão grande, que se você tivesse ideia disso, você se doava mais. Você sabia que o reino espiritual sente a envergadura do que Deus tem para fazer na nossa vida? Se você entendesse que o que Deus tem para você, almas vão se render, pessoas vão se dobrar, com o que Deus tem na sua vida, vai fazer o nome dele ser glorificado. Se você entendesse isso, é por isso que tem gente que sofre demais, porque luta contra a vontade do Senhor. Aceita, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor sabe todas as coisas. Bom é passar por esse processo. Bom é passar por esse processo, irmãos. Mas para chegar em Rehobote, tem que passar por Gerar. Rehobote é o lugar de se perdoar, é lugar de reconciliação, é lugar de você ver a face daquele que quis o teu mal. Chegar, ele é obrigado a dizer: eu estou vendo Deus na sua vida. Eu sei que Deus é com você. A boca que um dia abriu para desejar o teu mal, para te expulsar, é a mesma boca que vai se abrir para dizer: Deus é contigo e eu reconheço isso. Em Rehobote tem que reconhecer. E quando chegares assim, me perdoe, você não vai dizer mais não. Está perdoado. Eu vou esquecer o que você fez para mim. Vamos fazer uma aliança. Vamos. Que não vai haver guerra entre nós. Vamos fazer uma aliança. É o lugar de se esquecer das ofensas. Você está em Gerar? Ou já chegou em Rehobote? Feche os seus olhos. Uma coisa eu tenho certeza: Deus falou com você. Deus falou conosco nessa noite. Você é chamado, você é chamada por Deus. Existe um dedo de Deus sobre nós, é você que eu escolhi. Não tem para onde correr a não ser para os braços dele. É você quem Deus vai usar para dizer àquele que está encarcerado, emocionalmente falando, é você que Deus vai usar para dizer lá: Jesus liberta. Quando você chegar em Rehobote, você vai ver quantas pessoas Deus vai mandar ao seu encontro. Escuta que isso é profético. Deus vai mandar pessoas ao seu encontro, passando por uma situação, e você vai dizer: segure firme, eu passei, cheguei até aqui,
E você vai dizer: só estás passando por isso porque Deus tem um propósito na tua vida. Eu sei o que é isso. Deus permite a situação na nossa vida para que nós venhamos nos encontrar com pessoas e que Deus venha levantar do chão. Talvez você esteja em Gerar, Deus está te dando uma estrutura, irmão. Deus está trabalhando no teu eu. Deus está trabalhando na tua vida, no teu caráter. Deus está moldando o teu caráter. Deus está ensinando a você. Você talvez não está entendendo nada. Deus está trabalhando na sua vida, para que quando você chegar em Rehobote, você vai dizer assim: agora eu tenho liberdade para adorar o meu Deus. Eu entendo agora porque eu tive que passar por isso. Não saia do seu lugar. Não queira correr. Fica firme. Gerar é um período só. Gerar é o lugar de pernoite. É um período de treinamento. É um tempo determinado de treinamento. Não é a vida toda, é um período. Gerar se acaba e Rehobote chega. Rehobote te espera. Rehobote está esperando você. Mas passe por Gerar. Não queira pular o treinamento de Deus, porque ninguém consegue. Segura firme, porque Deus tem coisa grande para fazer na sua vida. Você crê nisso? Levante sua mão, glorifica o nome do Senhor. Você pode glorificar mais alto a Ele. Levante as duas mãos ao céu. Agora bata uma salva de palma para o Senhor. Aplaude a Ele. Aplauda mais alto, mais forte. Ele é digno. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder para sempre. Exalte ao Senhor nessa noite. Aplauda ao Senhor com alegria, porque Deus tem um propósito na nossa vida. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.